A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e gloriosa. Hoje vamos iniciar no capítulo 8 de Daniel, do 1 ao 14. É mais uma visão que Daniel teve no reino do filho de Nabucodonosor. E o tema que Deus me deu foi Deus lhe dá visão. Quando você tiver um sonho, existem sonhos que é preocupações, que é ansiedade, que é estresse do dia a dia. Mas tem sonhos que, por mais confuso que seja, ore. Comece a pedir a Deus para uma interpretação. Porque muitas vezes não tem nada não, foi bobagem. Não é. Temos que ler a Bíblia para ver tudo que está nela. A Bíblia diz, meu povo perece por falta de conhecimento, porque não sabe detalhes que está na palavra de Deus. Daniel teve sonhos confusos, mas que tinham interpretação e tinham uma finalidade no amanhã. Eu e você precisamos estar lendo a palavra. Lembre-se, o meu povo perece por falta de conhecimento. Está lá em Oséias. Quem não lê a Bíblia só vai ao domingo, só escuta o pastor pregar. Ele prega amém ao nosso pastor, é a responsabilidade dele. Mas eu e você tem que interagir com a palavra, para errar menos, conhecer detalhes que você nem imagina que não tem e tem. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Daniel 8, do 1 ao 14. No ano terceiro do reino do rei Belsazar, apareceu-lhe uma visão a mim, Daniel, depois daquele que me apareceu no princípio. Veja que já tinha tido uma visão, agora outra visão. Visões confusas, mas o Senhor querendo falar com ele. Vi na visão que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi nesta visão que eu estava junto ao rio Ulai. Levantei meus olhos e vi que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subia por último. Olha que sonho confuso. Humanamente falando, não tinha cabimento, mas Deus tem suas parábolas. Deus tem suas formas de falar com o ser humano. Não subestime o poder de Deus. Não subestime que ele age, ele vem de formas diferentes, como ele quer. Cabe a mim e a você estar lendo a palavra, para conhecer mais da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta do engano, a verdade liberta do pecado, a verdade liberta de tudo que desagrada a Deus. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia nem pudesse livrar da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Veja que era um carneiro com altivez terrível, uma soberba, de confusão, né? Não respeitava ninguém. E tudo isso tinha uma finalidade do Senhor. Nós precisamos conhecer a verdade. A Bíblia diz que a soberba procede à queda. Crente não pode imitar esse carneiro, ter altivez, não. Crente tem que ser manso, crente tem que amar, tem que perdoar. E só vai aprender isso lendo a palavra. Estando eu considerando, quando um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio. O correu contra ele no impétuo da sua força. Veja que era uma briga com um bode e um carneiro. Lá em Mateus 24 fala, quando o Senhor vem nas nuvens, que vai ter o julgamento e vai ter uma separação. E é os anjos que vai separar os bodes das ovelhas. Porque o bode representa a ovelha infiel, rebelde. E a ovelha, a igreja fiel. Tudo isso é necessário a gente ler. Porque quando a gente lê isso aqui, já lembra de Mateus 24. E eu e você tem que ser ovelha. Porque um dia queremos ir morar com o Senhor no céu. Ovelha é calma, ovelha é mansa, ovelha perdoa, ovelha escuta. Bode não, bode é rebelde. Isso não é de Deus. Viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e o ferindo, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Então o bode o lançou para a terra e pisou, não houve quem o pudesse livrar
o carneiro da sua mão. Porque o bode é que representa ovelha infiel. O bode representa rebeldia, guerra, confusão. Ovelha representa eu e você, que tem que amar e perdoar e ser mansa. É claro que a gente tem o DNA da nossa família. Mas lendo a palavra, orando e buscando, o Senhor vai acalmando e vai dando orientação. O bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4, também notáveis para os 4 ventos do céu. O bode se representa a pessoa infiel, rebelde. Não adianta muita rebeldia, não adianta muita prepotência, soberba, porque Jesus abate. Nada disso leva a crente a lugar nenhum. Nós temos que aprender a ser manso e humilde como ovelha. De um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual crescia muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até contra o exército do céu. Alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Veja que ele se engrandeceu até sobre o céu. O céu, quem está lá é o grande, que é amor, que mandou seu único filho para na cruz do Calvário levar eu e você, através da morte dele, levar a salvação. Então, bode representa o mal, que não ama, que não perdoa, que só quer confusão, que quer ser mais do que os outros. Isso não agrada a Deus. E tudo isso Daniel estava sonhando, mas na hora certa ia ter a interpretação. Muitas vezes luta que eu e você passa tem uma finalidade, mas amanhã é que o Senhor vai explicar e vai orientar e vai dar vitória. Então, cabe a gente orar para pedir força para suportar as adversidades. E aquilo que a gente não conseguiu resolver ainda, nem sair da adversidade, da luta, a gente vai orando, que o Senhor vai nos ensinando. E na hora certa, Deus tira a gente dela. Se engrandeceu até contra o príncipe do exército. E por ele foi tirado em sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Ele se engrandeceu de uma forma que ele não queria respeitar. Este bode desta visão. Quem não respeita é bode. Quem não respeita não vai para o céu. Quem não respeita não glorifica o nome do Senhor. E o exército foi entregue a ele com um sacrifício contínuo. Por causa da transgressão, ele lançou a verdade por terra e o fez prosperou. E o prosperou. Aquele que prospera diante de rebeldia, de maldade, é só um pouquinho de tempo. Porque isso não agrada a Deus. Deus dá tempo para a pessoa se arrepender. Mas se continuar agindo como um bode, vai chegar a hora que o Senhor vai dar um basta nisso. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo ou da transgressão assolarada, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Porque um dia Deus vai pisar todo o mal. Um dia aquele que pensa que pode, que é, não vai ser mais. Então guerra, falta de respeito, falta com a humanidade, ou com a pessoa, com um amigo, ou com um vizinho no trabalho, na igreja, ou na faculdade, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Porque o que a gente planta, a gente colhe. Para terminar o 14, e ele me disse, até 2.300 tarde, e amanhã o santuário será purificado. Eu e você somos o quê? Templo e morada do Espírito Santo, santuário de Deus, que é que diz, será purificado. Um dia a gente vai ter que morar, vamos morar com Cristo, porque isso aqui na terra é passageiro. Então a gente tem que estar se purificando do pecado, tem que estar se purificando da maldade, da soberba, da altivez, da confusão, e não ser bode, e sim ser ovelha. Amanhã vai ter o quê? A interpretação do anjo Gabriel a Daniel, que a palavra vai ter a interpretação para mim e para você. Então não subestime nenhum sonho que você tenha, porque de repente é o Senhor querendo te mostrar algo. Cabe a gente orar mais, ler mais a palavra, para estar com mais alinhamento com Cristo. Lembre-se, Deus lhe dá visão, para você ficar atento às coisas do Senhor. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.